No episódio de hoje, a gente vai estar conversando com uma pessoa bem interessante. Ele tem avançado em um mundo fascinante do cloud computing e também do DevOps, que é uma prática. Então, ele é um profissional de muita experiência nessa área. Hoje, ele está se juntando com a gente para conversar e bater um papo. Ele é mestre em engenharia da computação. Ele tem dedicado a sua carreira em melhorar suas habilidades e conhecimentos em um ambiente dinâmico e tecnológico no qual nós estamos inseridos hoje. O nosso convidado, ele não somente tem muita experiência, mas ele também tem certificações profissionais, e essas certificações são da AWS e algumas outras plataformas públicas, que talvez você já tenha ouvido falar, não só a AWS, mas também a Azure da Microsoft, a Google Cloud e a Oracle Cloud. Na sua carreira, ele tem encontrado inúmeros desafios, assim como todos nós, que têm tornado a sua habilidade técnica melhor, mais afiada. Isso tem nos ajudado a ter mais conteúdo vindo dele. Hoje, ele já ministrou mais de 30 diferentes tópicos em termos de tecnologia, e isso inclui cursos como cloud, como DevOps, como infraestrutura de TI, e ele tem implementado também projetos que otimizam e trazem inovação nesse mundo cloud que a gente está inserido hoje. Então, a gente tem aqui o Ramon Rissério, e ele vai dizer para a gente um pouco de tudo que ele tem feito. E ele é um pioneiro, ele está nessa área, se não me engano, há mais de 20 anos. Olá, Ramon, tudo bem? Tudo bem, né? E obrigado aí pela oportunidade, né, de falar sobre isso, sobre a minha jornada, né? Imagina, Ramon, eu que agradeço você a ter aceitado o nosso convite aqui para o podcast. Então, fica bem à vontade, fala tudo o que você achar que você deve e fica bem à vontade, tá bom? Então, estava aqui olhando na sua carreira, em todos esses aspectos que você tem feito, e você poderia dizer para a gente qual foi, até esse momento, o maior desafio que você já enfrentou e como foi que você encarou esse desafio de frente? Na verdade, assim, há uns 2 anos, né, eu comecei uma transição de carreira para essa área de cloud e DevOps, né? Foi durante a pandemia que eu encontrei essa área que eu achei fascinante e tenho me especializado e aprofundado, mas muitas pessoas acham a transição de carreira uma coisa muito complicada, mas como eu sempre me acostumei a aprender coisas novas, né, e procurar até coisas novas, né, eu não sinto dificuldade em estar aprendendo, em estar me envolvendo e estar me jogando de cabeça em áreas novas, né? Que, na verdade, para mim, o que me marcou muito, assim, como dificuldade, foi uma timidez que eu tinha muito grande e que me limitou, né, durante muito tempo. E quando eu percebi que estava me atrapalhando demais, ali durante a minha graduação, eu decidi não deixar que ela me limitasse, né, que tirasse oportunidades e eu avançasse. E eu acho que essa decisão, né, que eu enxerguei essa necessidade, essa decisão foi o principal motivo que eu consegui deixar, né, essa timidez. Hoje eu não me considero tímido, né, eu ainda sou introspectivo, mas isso não me limita mais, né? Eu consegui fazer várias coisas na minha carreira, sou professor, né? Já fiz palestras, dou cursos e na pandemia 2 anos de aula online. Então, que a timidez não me limitou mais, né? Eu consegui vencer, eu consegui fazer várias coisas, ser coordenador de curso, né? No Instituto Grande Sertão, a ONG que eu
sou voluntário há mais de 20 anos, eu fui diretor executivo, diretor financeiro, coordenador de projetos, uma série de posições de liderança também que a timidez ia me atrapalhar muito, né? Se ainda conseguisse me vencer. Entendi. É que você, como você comentou, você precisa se comunicar muito, né, com as pessoas. E tem também a forma de comunicação que você lida, né? Algumas pessoas você pode ter uma conversação mais aberta e outras nem tanto em função, como você me disse, né? Ser um diretor financeiro e tudo mais, não é? Há informações ali, algumas são sigilosas, outras são mais abertas. Cada situação, né, a gente precisa utilizar um tipo de comunicação, dependendo do público, né? Às vezes a gente pode abordar, ter um conhecimento técnico muito grande, por exemplo, mas quando você é professor, se você partir direto daquele nível, né, de conhecimento que você tem, o aluno não vai entender nada. Então, essa percepção do que o público, né, tem condições de absorver, né, e de trocar é muito importante em qualquer posição, né? E isso aí eu tenho aplicado, eu aprendi, né? A duras penas também, mas aprendi a moderar isso aí, né? Sim, entendo. E mais ainda nesse período da pandemia, foi um período de muita mudança para todo mundo, né? Afetou bastante o dia a dia. E algumas pessoas com muita sorte se viram trabalhando online e muitas outras tiveram que se adaptar de uma forma muito drástica, muito rápida, não é? E você viu isso como uma oportunidade para também se aperfeiçoar e aprender novas coisas. Isso é muito bom e é inspirador também, Ramon. A pandemia foi um período muito complicado para todo mundo, né? E o professor, ele também, apesar de estar no online ali, né, ainda a gente fala que às vezes é um privilégio, ainda está até trabalhando, né? Mas foi um período muito difícil. Eu tentei achar ferramentas para melhorar a interação, né, com os alunos nesse tipo de comunicação, mas mesmo assim o professor se sentia dando aula para, né, eu me sentia dando aula para as paredes, porque os alunos nem abriam as câmeras, às vezes estavam em casa, não, né, não queria mostrar aquilo ali, às vezes nem assistia aula, só ligava, ia assistir filme, jogar. A gente nunca sabia o que eu estava fazendo e tinha que ministrar aula mesmo assim, né? E era bem complicado, era muito mais desgastante do que a aula presencial. Entendi, não tinha aquele retorno visual, você não tinha muita informação, né, sobre as pessoas que estavam recebendo aquele conteúdo, né, como elas estavam ou não, porque, como você comentou, algumas delas nem abriam a câmera, não é? Ninguém abria câmera, mal o áudio, né? Câmera nem pensar. Entendi. Eu consigo imaginar isso, só compartilhando um pouco, também durante esse período da pandemia, eu era uma dessas pessoas que não abria a câmera, eu estava trabalhando bastante como todo mundo, né, foi um período em que a gente também viu algo novo surgir, né, que foi exatamente o burnout, não é? Que é quando a pessoa, infelizmente, ela se vê trabalhando demais e ela se encontra numa situação de declínio, né, da performance. Isso chegou a acontecer com você, Ramon? Alguma pessoa próxima que você conhece? Olha, a gente perdeu muito contato na pandemia, né? Então, eu não soube de ninguém. Eu me sentia em burnout, mas só que eu não cheguei a, como diz, me queimar, digamos assim. O, era né, uma situação assim que parecia que eu estava com o motor sempre ligado, não parava nunca. E mas eu falei assim, eu senti que uma hora eu ia realmente poderia queimar, né? Mas felizmente não aconteceu. Mas era um. Entendi, entendi. Então isso é muito bom, você soube balancear muito bem, tá de parabéns. E isso leva a gente para a próxima pergunta. Você comentou, dentro de uma série de coisas que você tem feito, não só o trabalho voluntário há mais de 20 anos, mas também os cursos que você faz. Então a pergunta seria: como você contribui para a comunidade e sociedade?
Esse trabalho, eu acho que o mais significativo foi esse trabalho que eu realizo há mais de 20 anos aí no Instituto Grande Sertão, do qual nós nos conhecemos, né? Você participou também, como voluntário, inclusive. Sim. Mas eu acho que o mais significativo foi ele que trouxe, que eu dei mais retorno para a sociedade, eu acho que me deu mais retorno também, porque essa área de preservação ambiental, desenvolvimento sustentável, é uma área que fala-se muito e faz-se pouco, né? Tanto o governo quanto empresas, até pessoas, né? Às vezes pessoas falam que concordam que tem que fazer mesmo, mas elas mesmas não procuram fazer a preservação, não procuram formas de implementar desenvolvimento sustentável. E isso é particularmente importante nessa área tecnológica que eu atuo como professor, inclusive, né? Que essa área tem como diz, hoje nós já chegou a 8 bilhões de pessoas, né? Usando alta Sim, se eu tecnologia. não me engano, só a Índia é 1,5 bilhão de pessoas confirmado, né? Pode ser um pouco mais. Por aí. Então, eu falo que nós somos 8 bilhões de pessoas que usam alta tecnologia ou seja, na área tecnológica, para tirar a riqueza da natureza e produzir lixo, né? Então, essa área tecnológica, eu acho que ela tem uma contribuição muito grande a fazer para o desenvolvimento sustentável, para procurar preservar, né, o meio ambiente. E eu procuro falar sobre isso com meus alunos, né, que é uma coisa que eu acho que tem que entrar dentro da gente, né? Às vezes a gente só fala da boca para fora, mas quando a gente internaliza, a gente faz até coisas pequenas, como separar o material reciclável do lixo e fazer composteira de minhoca para reciclar resíduo orgânico, coisa que você pode fazer pequena, mas quando você internaliza, você faz isso no seu âmbito pessoal, né? Mas também você começa a pensar profissionalmente o que você pode fazer para procurar, né, que isso aconteça também nos produtos, nos processos, etc. Entendido. Então é um esforço maior, não só um esforço educacional, claro, mas também no aspecto da ação. Como você comentou, as iniciativas estão aí, as soluções estão presentes, entretanto não há muita ação. Não é? A gente se percebe ali meio perdido no dia a dia, uma série de coisas para fazer, e a gente não olha muito para o lado ambiental, grande parte grande parte dos momentos. Entretanto, parece que isso tem mudado e mudado de uma forma positiva, até mesmo na indústria. Eu não tenho certeza, mas a gente tem tido muito investimento exatamente em energia verde ou renováveis, inclusive até os carros elétricos, se não me engano. Você vê isso como algo positivo ou tem algo que ainda não está consolidado porque é uma tecnologia nova? Na verdade, apesar de, principalmente energia solar, né, que está tendo um crescimento muito grande no mundo aí, no norte de Minas, aqui onde eu moro, inclusive, né, teve muito projeto na área. Tem a questão dos carros elétricos. Isso é uma opção interessante de se pensar, né? Mas a gente não sabe direito se realmente é sustentável ou não, né? Por exemplo, os painéis solares, né? Eles têm uma vida útil de 25 a 30 anos. Então, daqui 25 a 30 anos vai ter que trocar um monte de painéis solares. Aí, o que fazer com esses painéis antigos? Então, ainda não tem uma solução. Pode ser que a gente tenha daqui 25, 30 anos, mas pode ser que ainda não tenha, né? Os carros elétricos também, essa questão das baterias ainda dos carros, né, ainda está muito incipiente, né? Carro elétrico, por exemplo, você tem que trocar a bateria de 5 em 5 anos. Então, se for tudo carro elétrico, o que vai fazer com essas baterias? Então, essa área é uma área que você tem que pensar de forma como a natureza age, né? Que dentro de ciclos ecológicos. E o pessoal ainda não está pensando nisso, né? E isso aí foi essa dificuldade, né? Até de conseguir recursos, né? Que, como diz, o pessoal fala muito, faz pouco.
me afastou um pouco do voluntariado nessa área, né? Eu era muito envolvido, hoje estou menos. E, por exemplo, antes da pandemia, eu comecei a me envolver, né, em outra área, que é para, no caso, para o pessoal conhecer um pouco o que é a área tecnológica, né, as engenharias, né, as áreas de TI, o que eles fazem, né, o que trabalha. O pessoal conhece pouco, praticamente nada, e eu sentia essa necessidade de mostrar para a sociedade o que tem um pouco por trás disso, que conhecimento precisa, até para, às vezes, o pessoal se interessar, que é uma área também que falta mão de obra sempre, né? Mesmo em crise, está faltando mão de obra, mesmo quando tem crise, e aí o pessoal não conhece, não sabe, não procura. E eu procurei fazer um trabalho que eu chamei de um programa de educação tecnológica, também voluntário, né? Onde procurava mostrar um pouco disso aí para a sociedade, né? No caso, o público-alvo eram estudantes do ensino médio fundamental. Eu aproveitei, né, uma faculdade que eu dava aula para a gente envolver os estudantes universitários para ajudar em oficinas. A primeira oficina foi de criação de games e animações, onde a gente procurava mostrar a questão do pensamento computacional. E foi uma outra oficina que a gente começou também de modelagem e impressão 3D. E é interessante, a faculdade ela tinha vários laboratórios na área, né, inclusive impressora 3D e tudo mais, e levava os alunos para visitar. E tivemos retornos muito positivos, né? Eu achei interessante um deles, que me marcou, eu lembro direitinho, que a estudante veio para mim, acho que ela estava no terceiro ano já, falando assim: olha, eu sou da área de humanas. Quer dizer, ela não tinha nem feito vestibular ainda, mas ela se identificava como área de humanas. Entendi. Eu sou da área de humanas. Eu sou da área de humanas, mas eu achei interessante demais isso aí que você mostrou, né, dessa questão. Então, assim, talvez se fosse antes, né, igual no Brasil, a Base Nacional Curricular agora prevê o ensino do pensamento computacional. Apesar de a maioria está só fazendo de conta que quem implementou, a maioria está fazendo de conta que está ensinando, e que era uma coisa interessante, que talvez ela seguisse essa área, né? Se ela tivesse visto antes. Mas como está no terceiro ano, já tinha decidido e tal, dificilmente ela vai mudar. E hoje é uma coisa que todas as áreas precisam saber, né? Dessa questão do pensamento computacional. Porque a inteligência artificial entrando, são softwares, né, que existem ou que podem ser desenvolvidos, e precisa saber do potencial de estudo para poder usar na sua área, né, não ficar para trás. E a ideia era mostrar, né, várias áreas, várias oficinas de várias áreas, e ir crescendo isso, só que aí veio a pandemia e a gente teve que encerrar, né, todas as atividades. Acabou que depois eu comecei a me envolver aí com a área de DevOps e Cloud, me aprofundar, e ficou... eu ainda não falei de todos os meus interesses, todos não, né? Mostrei, assim, os meus interesses que eu costumo ter, mas eu tenho muitos interesses, e eu tenho que escolher qual que eu vou atender, né, no momento. E aí, entendi. Muito interessante para se explorar e conhecer. E aí surgiu na pandemia essa área. Eu acho que é uma área assim que não acaba, né? Você não consegue saber tudo, está sempre tendo coisa nova. E aí eu me joguei de cabeça nessa área, e é um interesse que eu estou atendendo no momento, basicamente é isso. Entendido, muito bom, Ramon, muito bom. E como a sua percepção sobre si tem mudado ao longo dos anos? Olha, eu até a faculdade, assim, eu via muito potencial em mim, achava que eu podia fazer muita coisa, né? Mas só que não conseguia definir exatamente o quê, né? Até na faculdade a gente eu estudei muito e tal. Eu falei, tanto que no final eu falei assim: nossa, eu nunca quero mais sentar numa cadeira de estudar. Depois fiz 2 pós-graduação, mestrado e tal, mas na época eu estava cansado. E mesmo assim eu pensava, poxa, eu não sei nada. E muitas vezes eu acho até um
um defeito aí da academia brasileira, né, que normalmente os cursos são muito teóricos. E depois espera-se que lá no mercado de trabalho a gente consiga aplicar essa teoria na prática. Só que até surge aquele ditado, né, na prática a teoria é outra, porque justamente o pessoal não consegue aplicar. Mas, felizmente, para minha surpresa, eu consegui aplicar, né? Tenho conseguido aplicar a teoria que eu aprendi, que eu tenho aprendido, e acho que eu tenho uma certa facilidade de fazer isso. Mas é uma coisa que é uma ansiedade até de todo mundo, né? E aí, justamente que começou a mudar minha percepção quando eu entrei no mercado de trabalho e consegui aplicar essa teoria, consegui resolver problemas do mundo real, né? E aí foi uma sequência, né? Eu passei no concurso da Telemi, que é a concessionária de telecomunicações aqui de Minas Gerais, e entrei numa área totalmente nova para mim, que é uma área chamada de consultoria, trabalhar muito com vendas, uma área que a timidez, inclusive, me afastou muito antes, né? E na época de faculdade, a gente tinha, não sei se você teve isso, né? Eu tinha que vender rifa para ajudar a pagar a festa, né? Eu não vendi nenhuma, né? Todas meu pai que comprou. Então, assim, a timidez é uma das questões que a timidez me atrapalhou, né? Mas a partir do momento no mercado de trabalho eu comecei a ter esses resultados, né? Eu me envolvi com o Estudo Grande Sertão, também consegui fazer muita coisa lá dentro, né? E passei nesse concurso, entrei nessa área, consegui ser agraciado, né, com o melhor consultor lá do ano, e depois pensei fazer mestrado, entrei para a área de docência, também era uma área que eu não tinha experiência nenhuma, né, e sempre consegui avançar e não ter dificuldade, eu não vejo dificuldades em aprender, né, eu tenho até um problema muito grande que eu enfrentei, às vezes de vez em quando eu enfrento ainda hoje como professor. Sim. Que é interessante você saber as dificuldades que os alunos têm para aprender o conteúdo, né? E eu nunca senti dificuldade. Pode até parecer trabalhoso, pode até ter tido nota ruim, mas eu não conseguia ver a dificuldade. E aí, então eu estou sempre, eu ministrei, não sei, eu não lembro se na apresentação você falou, né? Eu ministrei mais de 30 disciplinas. Sim, mais de 30. Docência. Nas faculdades, normalmente eu era o coringa, não tinha um professor, aí me colocava na disciplina. Normalmente era sempre aquelas mais difíceis, né? E eu sempre... eu não aceitava qualquer uma também, né? Mas eu sempre consegui, né, avançar e vencer. E agora, eu acho que eu fiz o mestrado, né? Entrei no mestrado também, consegui desenvolver bem tudo. Foi mudando minha percepção do que eu conseguia fazer e realizar, né? E hoje eu acho que eu consigo fazer tudo, né? Pode parecer muito pretencioso, mas qualquer coisa que eu me aplicar, eu acho que eu consigo. Sim, considerando o que você já comentou, né, dos desafios que você enfrentou, eu vejo mais no sentido do autoconhecimento, é algo que você aprendeu sobre si, de que você consegue encarar qualquer parada, e quando se trata de conhecimento, de aprendizado, melhor ainda, porque é uma área que você tem se desenvolvido há muito tempo e você desenvolveu essas habilidades, né? Então, eu entendi muito bem, e espero que todos também entendam, não é pretensão alguma, é o que você tem é o que você tem feito há muito tempo. E indo nesse sentido, o que as pessoas geralmente se enganam sobre você? Olha, do ponto de vista profissional, assim, né, tem a questão de ser professor. Eu acho que normalmente as pessoas têm uma visão errada do que é o professor, né? O meu pensamento é que o aluno só aprende quando ele pensa sobre o assunto. E, às vezes,
pensar é difícil. É uma das coisas que mais consome energia no corpo humano é pensar, né? Normalmente a gente usa o cérebro não para pensar, mas para automatizar coisas, né? Como dirigir, andar. Você nem pensa sobre o assunto, só faz. É uma coisa mais automática. Quando a gente tem que estar aprendendo, a gente tem que estar pensando em todos aqueles passos que a gente tem que dar para fazer a coisa, as pessoas acham muito difícil. Então, o trabalho do professor é fazer essa coisa que as pessoas normalmente acham difícil, né? Muitos não gostam, que é pensar. E aí a gente pode envolver várias coisas, desde leituras, né? Que a gente, então, o papel do professor é proporcionar essas oportunidades para o aluno pensar. Pode ser leitura, né? Algum trabalho, uma apresentação, mesmo atividades práticas, né? Para que serem desenvolvidas, tudo que leva o aluno a pensar é que vai construir esse conhecimento que é uma coisa que a gente, às vezes o pessoal acha que o professor transmite o conhecimento, mas talvez pensem, inclusive, que seja igual, tipo Matrix, né? Você fala assim, não, eu estou precisando saber como é que pilota um avião, um helicóptero tal. Aí baixa o conhecimento. E não existe isso ainda, né? Quem sabe um dia. Mas é o aluno que tem que construir esse conhecimento. E normalmente ele não tem, né, essa visão. Pelo menos aqui no Brasil, a forma de ensinar, né, normalmente deixa os alunos muito passivos, como se eles estivessem realmente recebendo o conhecimento, só que não, né, porque a gente vê os problemas que tem de aprendizagem aí. E acaba quando chega na faculdade, que é um ambiente, né, diferente, que o aluno tem que ter mais autonomia, tem que ir correr mais atrás do conhecimento, né, do que o antes. Muitos alunos têm dificuldade, né? Então essa é uma incompreensão, acho que, do papel do professor e do próprio estudante também, o papel dele, o que tem que fazer. Mas, assim, como profissional de TI, ainda tem essa questão que normalmente o pessoal não sabe o que a gente faz. Eu tenho um prefeito aqui da cidade, numa formatura, né? Um ex-prefeito. Numa formatura, eu achei interessante que ele falou que tinha vários cursos, né? Que estavam formando, né? Alunos de vários cursos que estavam formando. Ele falou todos certinho. Quando chegou no curso de sistemas de informação, ele falou algo do tipo, não, esse pessoal que conserta impressora. Então, assim... Poderia não ter comentado, né? Mas mostra o que a sociedade... Na verdade, são reflexos da sociedade, que ela não sabe, não entende o que o pessoal das áreas tecnológicas faz, né? Eu falo de engenharias, por exemplo. Engenharia civil, o pessoal normalmente sabe pelo menos o produto, né? É uma casa, é um prédio, é uma ponte. São coisas assim que chega com facilidade. A área de tecnologia é muito intangível, na verdade, né? É tudo estrutural, né? É algo que você não consegue facilmente tocar, você não consegue facilmente ver, porque a gente pega aí um exemplo mais clássico, como você comentou, das telecomunicações, não é? Grande parte, se não todas as telecomunicações, é baseada exatamente na transmissão de ondas, né, eletromagnéticas, e a gente não tem a capacidade de vê-las, mas é assim que a gente recebe sinal de TV, sinal de internet, sinal de rádio, e por aí vai. A área tecnológica é toda infraestrutura, né? Normalmente fica escondida. O pessoal só sabe que existe quando não funciona, aí reclama. Mas, e aí, eu tenho isso aí que o pessoal não entende, né? A incompreensão do pessoal sobre essa área tecnológica, né? Essas duas aí. Do ponto de vista pessoal, por causa de minha introspecção, né? Eu acho que às vezes o pessoal acha que eu sou sou uma pessoa totalmente séria, que às vezes ou bravo, ou não vou com a cara dela, depende. Mas, como disse, ultimamente, né, eu tenho me esforçado para sair fora da caixa, né, para mostrar um pouco do que eu sou, que eu acho interessante até para os alunos, né, os alunos olham assim e falam assim, né, deve ser um nerd, só fica comendo livro e tal. E eu até falo meus hobbies para eles na primeira aula,
para desmistificar um pouco, né? Eu sou adepto dos esportes radicais, então isso para uma pessoa da área de, né, de tecnológica, de exatas, não é tão comum, né? E aí eles ficam admirados, assim, quebra isso um pouco. Eu acho interessante para me aproximar deles também. Sim, você também coloca algo muito importante, né, que é difícil de se ver em função mesmo da natureza do trabalho, imagino eu, né? Não há muito contato, não há muita proximidade entre o professor e os alunos de uma forma mais pessoal, né, de uma forma menos formal, até mesmo porque o nosso sistema, né, o aluno ele vai ter uma interação com o professor por 6 meses, talvez um ano, e vai ser um outro professor, vai ser uma outra modalidade, vai ser uma série de outras coisas, né, que não permitem tanto, vamos dizer assim, tantas relações humanas, né? Eu acho que a profissão do professor, ela é meio solitária, né? Às vezes a gente vê o professor só na sala de aula com um monte de gente e acha que não é solidão, né? Mas existe um distanciamento, certo distanciamento, né? Que eu procuro diminuir um pouco, mas como você falou mesmo, pelo próprio modelo, né? É difícil. Mas que ele fica ali, nem contato com os outros professores de direito ele tem, né? Mal, assim, se tem a sala dos professores do cafezinho lá, às vezes se encontra alguém que gasta o tempo para sair da sala e ir lá, para depois voltar para outra sala, em vez de ir direto de uma sala para outra. E então não tem contato, não é aquela coisa que você tem contato com colegas, né, igual normalmente as outras profissões têm, você tem contato, mesmo se for online, né? Por Sim. sinal, durante a pandemia, estava reclamando que os alunos não abriam as câmeras, né? Durante as reuniões de professores, os professores também não abriam as câmeras, e eles reclamavam que os alunos não abriam. Mas às vezes não abriam. Então, Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Um clássico. e aí essa distância, né, é difícil, eu acho complicado ser quebrado de uma forma geral, né? O professor ele fica meio sozinho. Entendido. E isso leva a gente já para a próxima pergunta, que é: qual o seu pensamento, o que você imagina sobre aposentadoria? Ó, eu tenho muitos interesses, como eu já falei, né? Então, assim, a aposentadoria para mim é uma oportunidade para eu fazer coisas que eu não consegui fazer enquanto eu estava preocupado em trabalhar para ganhar dinheiro. Tem um tempo que do dia que eu gasto, né, trabalhando, a maior parte, né, trabalhando para ganhar dinheiro, e aí quando eu aposentar eu vou poder usar esse tempo nos meus outros interesses que eu não consigo atender, né? Eu não posso falar, normalmente eu não posso falar nem quais, né, porque eu falei para você, tem muitos e de tempos em tempos eu escolho alguns, né? Eu não sei qual vai ser quando eu me aposentar. Mas, com certeza vai ter muita coisa para fazer. Sem dúvida, sem dúvida. E pelo que a gente vê, a aposentadoria tem se tornado, enfim, cada vez mais difícil. E vamos torcer para que dê tudo certo e que você também consiga encontrar um tempo, né, no seu dia a dia para começar a fazer as coisas que você gosta, para não deixar tanto, né, lá para frente, né? Você precisa se divertir um pouco agora também, não é? Na verdade, eu, assim, desde pequeno eu aprendi a atender a falar não para um monte de interesses e atender alguns, né? E a questão da diversão é uma coisa que eu procuro sempre fazer também, né? O pessoal às vezes acha que o sucesso ou a felicidade é um fim, mas para mim o sucesso, tanto sucesso como felicidade, é o caminho que você vai. E se você não aproveitar, né, o seu caminho para ser feliz, você nunca vai ser feliz. Não vai ser lá no final, quando se aposentar. Às vezes o pessoal acha que quando aposentar vai ser feliz. Tem muita gente que tem poucos interesses e quando aposenta, definha, porque não faz mais nada, né? E tanto que tem empresas, as empresas grandes, normalmente elas têm programas de aposentadoria, né? O pessoal preparar o pessoal para se aposentar.
Sim. E, felizmente, eu não preciso disso, porque desde pequenininho eu procuro fazer, né? Então, todas as coisas que eu fiz, normalmente eu me apresento para os alunos e falo assim, eu não falei tudo que eu fiz aqui, que eu fiz muita coisa. Eu sempre estou fazendo alguma coisinha. Então, por exemplo, eu não acho graça em praia, né? Normalmente, mineiro aqui, Minas não tem praia, e aí todo mineiro quer ir para a praia. Então, os amigos, a namorada, tudo gostava de ir para a praia. Eu falei assim, não, eu não bebo, não gosto de ficar torrando sol. Então, que graça tem a praia? Então, comecei a procurar coisas, já que eles iam, né? E eu teria que acompanhar de alguma forma, senão eu ia ficar sozinho também. Aí eu comecei a inventar coisas para fazer. Então, eu fiz curso de mergulho, então eu fiz os básicos, avançados, já mergulhei até 35 metros de profundidade, né? Uau! Já vi tubarão, arraia, moreia e outras coisas mais. Consegui, quando estava mais barato um pouco, que acho que não sei nem se eu conseguiria ir. Fernando Noronha, aqui no Brasil, que é um point de mergulho, né? A Abrolhos, aqui também é um point. Cozumel, que eu fui sem querer. Minha esposa que inventa os locais de viagem normalmente, né? Eu só tenho poder de veto, mas normalmente eu não determino. Entendi, você acompanha. E ela, e inclusive eu nunca tive vontade de sair do Brasil, porque eu acho que tem muita coisa para conhecer aqui ainda. O Brasil é muito grande. A verdade é um país muito grande, é um país maravilhoso e a gente está sempre muito ocupado e infelizmente a gente não se vê a oportunidade de viajar, né, pelo país. Eu não tenho certeza sobre valores e números, mas isso aí fica para as pessoas que estão nos escutando, né? Talvez viajar aqui seja mais em conta, talvez não seja, em função das dimensões do país. Mas caso você tenha habilitação, você consegue facilmente, né, dirigir ou mesmo pegar um ônibus para algum destino todo fim de semana, não é? Tem uma série de coisas e atrações ao redor. E na É nossa normal. próxima pergunta. Opa, desculpa, pode ir. Essa questão turística no Brasil, talvez é porque normalmente você precisa mais do que isso para conhecer, né? Porque às vezes é um dia para ir, um dia para voltar. É uma cachoeira, Ramon. Aí normalmente o pessoal nem conhece o que tem aqui, né? Aqui em Montes Claros tem mais de 150 cavernas, no mínimo 150. E a maioria das pessoas não sabe nem que tem caverna, quanto mais tem 150. Então, normalmente o pessoal não valoriza o que tem, as belezas, riquezas do local, né? Uhum. O que você imagina ou acredita que seja o segredo de ter uma carreira bem-sucedida? Para mim, a resposta é uma resposta simples, né? Apesar de pode até não ser fácil, que é você gostar do que faz. Eu acho que quando você gosta do que faz, aí você aprende, você se envolve com o assunto, você se envolve com a sua comunidade profissional, você dá o melhor de si, né? Onde você trabalha. Até procura ajudar colegas e tudo, que colabora, né? O ambiente. Eu acho que a resposta, para mim, é simples: é gostar do que faz. Nem sempre é fácil, né? Encontrar ou. Tem muita gente que está procurando o que gosta até hoje e morre sem saber. Mas Entendido. Então, eu tenho uma normalmente certa não é facilidade que fácil, eu. não é fácil encontrar o que você gosta, mas uma vez que você encontra, aí sim, né? Aí você se encontra, você vai em frente. Eu tenho, na verdade, eu tenho até uma certa facilidade porque eu gosto de muitas coisas. Entendi. Então, tá tudo ali bem parecido, bem próximo, né? Entendi. Existe alguma coisa que você gostaria de comentar mais? Como as pessoas poderiam te encontrar? Ou como é que os assuntos que você está aberto a conversar? Normalmente eu estou aberto a conversar sobre tudo, né? Mas essa área tecnológica, né, que eu mais recentemente me envolvi de DevOps, Cloud, né? É uma área que eu tenho dedicado mais. Se o pessoal quiser conversar a respeito, pode me procurar aí no
Se quiser falar sobre qualquer coisa também, menos política, que ultimamente não está dando para falar assim. Está muito polarizado. As pessoas não falam mais sobre política, elas falam sobre ideologia, aí é complicado.